Senado discute reforma tributária com governadores que defendem participação igualitária em Conselho Federativo. O governo anuncia a criação do Ministério das Pequenas e Médias Empresas. E você vai ver também. Presidente Lula envia ao Congresso medida provisória para tributar fundos dos super ricos. Mais de 7 milhões de pessoas no Brasil estão na fila do INSS à espera de benefício. Nos Estados Unidos, furacão Idália se aproxima da Flórida e deixa a população em alerta. Exposição gratuita sobre o Egito Antigo em São Paulo traz peças originais e réplicas usadas pelos faraós. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Governadores participaram hoje de uma sessão de debates no Senado sobre a reforma tributária. A proposta está em tramitação no Senado Federal, mas a maioria dos governadores não concorda com trechos do texto que deve ser votado pelos senadores em outubro. Durante o encontro em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse aos governadores que vai ser preciso abrir mão de interesses próprios para a aprovação da reforma tributária. Segundo ele, a proposta que vai redefinir o sistema de pagamento e distribuição de impostos no Brasil vai ser discutida de forma ampla. Estamos abrindo as nossas portas para um diálogo franco sobre a reforma tributária, que tanto desejamos e da qual tanto necessitamos. E agora nos cabe a próxima etapa de discussão e votação. Mas para isso é absolutamente necessário que cada um dos atores envolvidos nesse processo esteja munido de um sentimento de coletividade, que enxergue todo o Brasil e não apenas um interesse local. Tenho repetido que precisamos usar muito mais a lógica de ceder do que de conquistar. A reforma tributária simplifica a cobrança de impostos unificados. 5 tributos em 2 IVAs, o Imposto sobre Valor Agregado ou Adicionado. IPI, PIS e COFINS, impostos federais, vão virar a contribuição sobre bens e serviços. O ICMS, que é estadual, e o ISS municipal passam a ser chamados de impostos sobre bens e serviços. Com a reforma, o imposto vai ficar no município e no estado, onde estão os consumidores dos serviços ou da mercadoria e não onde os bens são produzidos. As sugestões feitas pelos governadores durante o encontro serão avaliadas pelo relator da reforma, senador Eduardo Braga. O relatório dele deve ser apresentado e votado até outubro. Se o Senado fizer mudanças na reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara em julho, o texto voltará para a Câmara dos Deputados para uma nova votação. O presidente Lula afirmou hoje que vai criar o Ministério das Pequenas e Médias Empresas. Com a nova pasta, o governo passará a ter 38 ministérios. O presidente Lula afirmou que pensa em criar um ministério para cuidar dos assuntos de interesse dos pequenos negócios. A declaração foi dada durante a transmissão semanal feita por Lula nas redes sociais e, se confirmada, será a 38ª pasta do atual governo. Lula destacou a importância dos empregos com carteira assinada, mas disse que muitos brasileiros desejam ser empreendedores e, por isso, é preciso dar condições para esses trabalhadores realizarem o sonho de ter uma pequena empresa e também gerar emprego. Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Criar condições. Por isso eu quero valorizar muito os empreendedores individuais, quero valorizar muito as cooperativas e quero valorizar muito a pequena e média empresa, porque ela gera 60% ou 70% do emprego desse país. E quanto melhor tiver a pequena empresa, melhor está a grande empresa, melhor está o salário, melhor está a vida do povo.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome definiu novas regras para o cadastro de beneficiários do programa Bolsa Família. A portaria passa a valer a partir de 1º de setembro. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. As alterações anunciadas pelo Ministério do Desenvolvimento dizem respeito a famílias compostas por apenas um membro. A partir de agora, os municípios terão um limite de 16% dos chamados núcleos familiares unipessoais dentro da folha de pagamento do programa. De acordo com a pasta, o patamar foi estabelecido com base em dados estatísticos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua 2022 do IBGE. Esse limite se refere a novos cadastros e visa corrigir possíveis erros do período entre outubro de 2021 e dezembro de 2022. Enquanto a localidade mantiver uma proporção de 16% ou mais de beneficiários individuais no Bolsa Família, fica proibida a adição de novos cadastros desse formato na planilha de repasses. Até o mês de julho, foram suspensos os pagamentos de mais de 930 mil indivíduos que alegavam viver sozinhos. O número de benefícios unipessoais era de aproximadamente 6 milhões em janeiro de 2022 e caiu para cerca de 5 milhões no mês passado. Desde o início de 2023, o governo vem reformulando o Bolsa Família para evitar irregularidades cadastrais no programa. O governo federal anunciou a tributação dos fundos de investimentos de alta renda e também enviou um projeto de lei para taxar os rendimentos de capital aplicado no exterior. Como o governo vai perder arrecadação com a isenção do imposto de renda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a edição de uma medida provisória para tributar fundos exclusivos fechados mantidos aqui no Brasil. A MP cria a alíquota de 15% a 20% sobre esses rendimentos. A medida não atinge fundos de ações e fundos imobiliários. Se o projeto for aprovado pelo Congresso, a nova tributação passa a valer no ano que vem. O Ministério da Fazenda calcula arrecadar cerca de 7 bilhões de reais por ano até 2026. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira após dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos apontarem para uma nova queda no número de vagas de emprego no país. Os investidores também seguiram na expectativa por uma série de indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, além das definições do governo federal sobre o orçamento de 2024. A moeda norte-americana recuou 0,45% e encerrou o dia cotada a R$ 4,85 na venda. A confiança da indústria caiu em agosto e atingiu o menor nível dos últimos 3 anos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa foi a segunda queda seguida. A queda da confiança da indústria neste mês foi de 0,5 ponto percentual para 91,4 pontos. O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou em agosto deste ano e atingiu o menor patamar para o mês desde 2020, quando o indicador estava em 89,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, a confiança industrial também caiu 0,5 ponto para 92,4 pontos. Os resultados mostram que os empresários continuam bastante afetados ainda com as altas taxas de juros e com o endividamento das famílias em patamares elevados, que dificultam a recuperação da demanda e mantêm as empresas com nível de estoque alto. Só a 123 Milhas entrou hoje com pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O valor da causa foi estimado em 2 bilhões e 300 milhões de reais. A Hot Milhas, empresa que pertence aos mesmos donos, também entrou com pedido. No dia 18 de agosto, a 123 Milhas suspendeu pacotes e a emissão de passagens promocionais
com embarques previstos a partir de setembro deste ano, o que gerou uma série de processos judiciais. No pedido de recuperação feito à Justiça, a defesa das empresas alega que elas estão enfrentando a pior crise financeira desde suas respectivas fundações. A recuperação judicial serve para evitar que uma empresa em dificuldade financeira feche as portas. Mais de 7 milhões de pessoas no Brasil estão na fila do INSS, à espera de aposentadoria, pensão ou outro tipo de benefício. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Da entrada do pedido no INSS até a liberação, o tempo de espera é de 70 dias em média em todo o país, mas a fila varia de acordo com cada estado. Em Sergipe, a fila é de 153 dias. No Rio de Janeiro, 74. Aqui em São Paulo, 44. E no Distrito Federal, 38 dias. O menor tempo de espera em todo o Brasil. A fila do INSS tem hoje mais de 7 milhões de processos. Dados de fevereiro da Dataprev mostram que a maior parte deles inclui atualizações de cadastro, revisões, recursos judiciais e apuração de irregularidades. Segundo o Ministério da Previdência Social, a fila é causada pela demanda significativamente maior do que a atual capacidade de análise do órgão. De acordo com a pasta, em 10 anos, o número de servidores passou de 39 mil para 19 mil. E os peritos médicos federais, que eram 7 mil há uma década, hoje são menos de 3 mil. Segundo a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores da Previdência, só nos últimos 5 anos, cerca de 13 mil servidores se aposentaram. Mas, de acordo com o INSS, 1.000 novos servidores aprovados no último concurso já foram convocados. E, segundo o órgão, há tratativas com o governo federal para a realização de novos concursos. Como solução imediata, o governo criou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. E os servidores que aderiram ao programa recebem um valor extra para analisar processos, além de sua capacidade operacional regular. Além disso, desde o ano passado, o INSS aumentou em 36% a análise de pedidos com uso de inteligência artificial. E mudando de assunto, olha só, o apagão nacional do último dia 15 de agosto foi causado pelo atraso no tempo de resposta de equipamentos em usinas de energia. A afirmação foi feita hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Segundo a direção, a falha deu origem a uma série de outros pequenos eventos que, na prática, levaram a uma desconexão do sistema interligado. O resultado foi a instabilidade e queda de energia em 26 unidades da federação que compõem essa rede interligada. Ainda no dia do apagão, o ONS havia informado que o desligamento que atingiu as regiões sudeste e sul do país tinha sido uma ação controlada, ou seja, proposital, em resposta a uma falha identificada na região nordeste. E veja a seguir, furacão Idália se aproxima da Flórida e deixa a população em alerta. E ainda, a exposição gratuita sobre o Egito Antigo em São Paulo traz peças originais e réplicas usadas pelos faraós. Nós voltamos em instantes, até já. Nós estamos de volta, 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson.
Boa noite, Maria Alice e Juliana. Um deslizamento de terra na comunidade da Rocinha deixou uma casa interditada e ruas cheias de lama. Depois das fortes chuvas dos últimos dias, a Prefeitura do Rio e a Defesa Civil estiveram no local para avaliar as condições. A região já havia passado por obras de contenção de encostas, mas, segundo os moradores, a queda de uma árvore obstruiu uma galeria da drenagem e a água acabou escoando por outro caminho, o que causou a queda do barranco. Como a chuva deve continuar até quarta-feira, ainda há riscos de novos deslizamentos. E os brasileiros brilharam nos Jogos Mundiais Escolares. Atletas de 46 países participaram da competição Ginasiade 2023, que aconteceu na Barra da Tijuca e terminou no último domingo. Essa é a segunda vez que o Brasil recebe o evento. A primeira vez foi há 10 anos, em Brasília, e foram investidos, desta vez, mais de 5 milhões de reais. Eu fico por aqui. Dou parabéns aos brasileiros que passaram aí por essa prova, que continuem sempre caminhando para alto e avante, né? Amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E olha só, a tempestade tropical Idália ganhou força no Oceano Atlântico e se tornou um furacão. Autoridades do estado americano da Flórida estão em alerta. O Centro Nacional de Furacão estima que da categoria 1, o furacão Idália vai chegar à costa oeste da Flórida, perto da cidade de Tampa, na categoria 3, com ventos de até 180 km por hora. Isso deve acontecer ainda na noite de hoje. 14 milhões de moradores da Flórida estão sob alerta. Já tem mercados com prateleiras vazias diante da corrida para estocar alimentos. Uma das preocupações é com as ondas do mar que podem passar de 3 metros e provocar enchentes. 1.100 soldados da Guarda Nacional foram mobilizados. Medidas como retirada das pessoas de áreas de risco, fechamento de escolas e aeroportos foram tomadas. O chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, foi enterrado hoje em uma cerimônia privada nos arredores de São Petersburgo. Prigozhin morreu na semana passada quando o avião em que viajava com outros integrantes do grupo caiu no nordeste de Moscou, exatos 2 meses depois de liderar uma rebelião fracassada contra o alto comando de Vladimir Putin. A poluição atmosférica é mais perigosa para os humanos do que o tabaco ou o álcool. E a ameaça é pior no sul da Ásia. Os dados são de um estudo divulgado hoje pelo Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. A poluição atmosférica por partículas finas continua sendo a maior ameaça externa à saúde pública. Esse tipo de poluição é proveniente das emissões de veículos e indústrias ou de incêndios florestais e está associada a doenças pulmonares, cardíacas, derrames e câncer. Se houvesse redução mundial de forma permanente desses poluentes, a expectativa média de vida de uma pessoa aumentaria de 2 a 3 anos. Já o fumo reduz em média a expectativa de vida em 2 anos. De acordo com as médias anuais de partículas finas, Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão são os 4 países mais poluídos. E de volta ao Brasil, olha só, quem gosta de história vai ter a oportunidade de embarcar em uma viagem ao passado. É isso mesmo, Ju. Uma exposição gratuita sobre o Egito Antigo traz peças originais e réplicas de peças usadas pelos faraós. O passeio histórico acontece em um shopping em São Paulo e atrai públicos de todas as idades. Uma viagem ao passado, direto ao Egito Antigo. Assim, Lara e a mãe se sentiram ao entrar na exposição, que as permitiu chegar bem perto de peças que até então só conheciam pelos livros. Eu gosto muito de história de antigamente. E aí, essa história do Egito te chama a atenção? Sim. Ela tá tentando ler cada plaquinha e aí eu vou lendo para ela poder entender melhor o que significa, né, cada peça da exposição. A terra das pirâmides, templos, tumbas, faraós. Mesmo para quem já esteve lá, a mostra é uma experiência única.
Tem gente que chega a literalmente ficar emocionada e sair lágrimas dos olhos, porque traz a sensação de nostalgia para a pessoa que já foi lá, para a pessoa que não conhece, e justamente, às vezes acaba ficando somente nos filmes ou nos livros de história, e aqui a gente consegue ter um acesso quase que como se fosse presencial mesmo ao que era feito e sobre o cotidiano egípcio. Logo na entrada, a área dos faraós destaca nomes como Ramsés II, Tutmés III, Akhenaton e a rainha Nefertiti. Este outro espaço também traz esculturas de grandes personalidades, entre Alexandre o Grande, o filósofo Sócrates e, claro, a famosa Cleópatra. Ela foi a última rainha do Egito, então nós denominamos o período ptolomaico, que foi a dinastia dela, como o último período faraônico do Egito. Então ela basicamente fecha o que nós denominamos de período faraônico. Mas ela é conhecida tanto pelos misticismos que foi colocado sobre ela se relacionar com Júlio César, a relação dela com Roma. E nós nunca encontramos a tumba dela, então são coisas que ficam aí a se refletir e a se estudar. A exposição ainda conta com a ala mortuária, com as múmias do Egito, e a ala cotidiano, com objetos que representam o dia a dia daquela civilização. Ao final do percurso, chegamos à ala de Tutankhamon, à sua época um faraó sem tanto destaque que pouco tempo ficou no poder, mas historicamente um dos mais importantes, já que foi depois de encontrada sua tumba em 1922 que se fez grandes descobertas. Nunca tinha encontrado uma tumba de um faraó antes tão intacta como a dele. Foram 5.000 artefatos dentro de uma tumba que era super pequena. E, enfim, a dele nem é tão grandiosa como seria de outros faraós, como Ramsés, como Khefren. Então a gente, a partir da dele, tenta imaginar o que seria dos outros faraós. Entre as 140 peças expostas, há réplicas feitas no próprio Egito e itens originais da época. Essa é a peça mais antiga da mostra, uma escultura de mulher do ano 4500 a.C. É um período já pré-faraônico, tá? É mais antigo, então já é período neolítico. E sim, é a peça mais antiga do museu. É uma peça um pouco menor, mas tem uma importância histórica, enfim, muito importante. É uma peça belíssima também. Eu, particularmente, é uma das minhas peças preferidas. É a oportunidade de conhecer o Egito dentro de São Paulo. A exposição Egito Antigo está no Shopping Paulista até o dia 24 de setembro. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse @Museu Egito e Roma no Instagram. Que passeio bacana, hein? Muito legal. Eu quero ir. Boa dica, né, Ju? Pro Muito fim de semana. legal. E o melhor, hein, Ju? De graça. Essa é a melhor parte. Não é? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.